Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aí. Às vezes você tá em casa, né, assistindo ao SBT e você, e aí você fala, nossa, mas não tô ouvindo a Mira. Mas o que a Mira tá falando? Aumenta lá, aumenta a televisão. E você vai e você aumenta a televisão. E aí quando você vê, você tá só assim, ó, porque eu sou assim. Quando você não escuta, você fecha o olho, né? A gente junta tudo, né? E ao contrário também, né? Quando a gente tira o nosso óculos, parece que a gente não ouve nada. Ou seja, atenção ao novembro, gente. Sabe por quê? Agora é uma campanha nacional de alerta ao zumbido, tá bom? Então a gente vai conversar com isso agora com a doutora Lívia, que tá aqui comigo, que ela vai falar pra gente até onde tudo isso é normal. Tudo bom, Lívia? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, obrigada. Uma coisa que eu acho muito legal da gente falar é exatamente isso. Eu imagino que seja assim, né? Pelo que a gente já conversou. A gente tem alguma dificuldade na audição, mas ela é difícil de ser percebida, né? Porque às vezes a gente vive num ambiente muito barulhento, né? Muita gente falando, e som daqui, som de lá, e às vezes a gente não percebe. Quando que a pessoa deve se atentar que tem alguma coisa errada na audição? A perda auditiva, né, principalmente as perdas decorrentes do processo de envelhecimento, geralmente elas começam com uma dificuldade para entender, perguntar mais de uma vez o que foi falado, aumentar um pouco o volume da TV. E um dos primeiros sinais dessa perda de audição é a presença do zumbido no ouvido. O zumbido é aquele, como se fosse uma mosquinha? O que ele é, o zumbido? Como que a gente identifica ele? Na realidade, o zumbido ele é a percepção de qualquer som sem que tenha uma fonte sonora externa. Então, a gente percebe que tem algum barulho, né? A pessoa ouve alguma coisa, mas na realidade não tem nada, nenhuma fonte sonora fazendo esse barulho, né? Ele pode ser de vários tipos. A gente tem relatos de zumbidos tipo cigarro, apito, panela de pressão, chiado. Olha! Então, zumbidos pulsáteis, né? Que depende vão de cada caso. Depende de cada caso. Cada pessoa apresenta o zumbido de uma forma. Aproveita, gente, que eu tô com a Lívia aqui sentadinha no sofá e manda suas dúvidas através do nosso WhatsApp, tá? Pergunta aqui para ela, em relação à audição, o quanto que, hoje em dia esse mercado evoluiu muito, né? E o quanto que uma consulta às vezes pode te ajudar aí, né? É só pessoa de idade que tem problema auditivo, Lívia? Porque às vezes a gente fala, a gente liga um pouquinho isso, né? Olha lá, a véia tá surda, né? Não é sempre assim, né? Não. A queda da audição com o envelhecimento, ela é natural, né? Ela acontece em algumas pessoas um grau maior, outras menores, dependendo da propensão genética de cada um e de toda a vida, né, dessa pessoa, né? Como que ela foi exposta a ruído, uso de medicamentos, cigarro, colesterol, diabetes. Então, isso tudo vai se acumular lá no processo do envelhecimento, que essa perda pode ser maior ou menor. Mas existem várias causas de perdas auditivas que não tem nada a ver com o processo de envelhecimento, né? Existem algumas doenças do ouvido que causam a perda auditiva e muitas crianças podem nascer com as perdas auditivas congênitas também. Também tem isso. Eu tava falando com ela que ontem à noite eu tava quietinha no meu quarto, né? E sozinha, e tava bastante silêncio, né? Meu cabelo tá uó hoje, gente, ó. Deixa eu arrumar aqui, ficar bonita pra vocês. E aí eu tava tão quietinha, né, em casa, que eu comecei a prestar atenção no silêncio. Vocês já fizeram isso? Porque a gente vive num mundo muito barulhento, né, Lívia? Eu sou uma pessoa barulhenta. Então, quando faz silêncio, eu falo, nossa, eu acho que eu tô ouvindo um zumbido. Como é que eu sei que esse zumbido é um zumbido normal, um reflexo do mundo barulhento que a gente vive? Ou esse zumbido é já algum problema patológico? Se o zumbido estiver te incomodando, ou se for algo que te incomoda, é interessante procurar uma avaliação, né? Mas esse zumbido pós-exposição a ruído, ele também acontece, realmente por uma fadiga do sistema auditivo. Então, num caso mais quando a gente vai num show, por exemplo, fica do lado de uma caixa de som. Geralmente, a gente tem um zumbido bem forte. Chega em casa, fica aquele... né?
depois desse som. Tá. Isso acontece por uma fadiga do sistema auditivo e dependendo do volume, até às vezes por uma lesão realmente, né, no sistema auditivo, que pode acontecer dependendo do volume que é ouvido. O zumbido, ele é uma doença? A gente pode falar assim? Não, o zumbido ele é um sintoma, então, é como se fosse a febre, né? O zumbido é um sintoma de alguma coisa, a gente tem que investigar o que pode estar causando o zumbido. A maioria das causas, elas vêm da orelha, né? Do sistema auditivo. Tá. Então, a maioria das pessoas com perda auditiva tem zumbidos. Estudos falam que cerca de 70% até 85% das pessoas que têm perda auditiva, elas têm zumbido associado. Mas não só a perda auditiva pode causar zumbido. Tá. Vem com dor também o zumbido? Quando a gente fala, nossa, tô com uma dor no ouvido, né? Aí é outra coisa. Pode ter alguma patologia que cause a dor no ouvido, mais o zumbido. Mas o zumbido não causa dor no ouvido. E outra coisa que é muito comum as pessoas acharem também, que o zumbido atrapalha a audição. E na realidade é o inverso, né? Ai, como? A perda auditiva é que causa o zumbido. Entendi. E não o zumbido causando uma perda auditiva. Entendi. A perda auditiva vem antes, então, vamos dizer assim. Ela vem antes do zumbido. Caramba, né? E a Lívia falou pra mim que é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Esse zumbido na orelha, né? No ouvido, no caso. A gente tá falando aqui, levantando um problema que eu, por exemplo, antes de conversar com ela, nunca tinha reparado se eu tenho ou não. Porque parece que é um negócio que entra no seu dia a dia e você não percebe tanto, né? Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, Lívia, que eu quero saber quais são os tratamentos, o que a gente pode fazer e se há algum cuidado especial que nós devemos ter com o nosso ouvido, né? Ou é só passar, tomar banho, deixar o ouvido limpinho que já tá bom. Quero falar também com você do uso do cotonete. Muita gente fala que o cotonete prejudica a audição. Será que prejudica mesmo? Você tem uso aí do cotonete na tua casa usado? Depois a gente conversa sobre isso. Já volto aqui, tá bom?